Boa noite, meus irmãos. Espero que todos tenham conseguido reunir a família aí, casa hoje, para nós prestarmos um culto a Deus de uma maneira mais organizada, tá certo? Essa semana eu estava conversando com os obreiros, o Adriano falou sobre essa questão e é verdade, nós precisamos ser mais organizados, né, nesse momento. Então, por isso eu convoquei aí todos vocês nesse domingo, tanto pela manhã como agora à noite. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Salmo 63. Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no Salmo 63. Diz assim o texto sagrado: Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei. E em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti. A Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Amém. Vamos orar nesse momento. Coloque a sua mão no coração, vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai, nós estamos diante da Tua presença nesta noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite através da Tua palavra. Ilumina a minha mente, me dá sabedoria, autoridade, discernimento para expor a Tua palavra ao Teu povo. Que todos que tiverem acesso a esse vídeo sejam abençoados por Ti. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, certa vez, uma senhora me perguntou, Walter, na época eu não era pastor, ela me perguntou: você não acha que o homem que tinha que ser considerado o homem segundo o coração de Deus não deveria ser Daniel e não Davi? Ela me fez essa pergunta. Eu não lembro qual foi a resposta que eu dei à irmã, a senhora, na época. Mas se fosse hoje, certamente eu diria que não. Pois se Deus declarou que Davi era um homem segundo o seu coração, é porque, de fato, ele era. Mas o que certamente fez essa querida irmã pensar desta forma é que ela deve ter comparado a vida de Daniel, a trajetória de Daniel, com a vida de Davi. Esse foi o erro que ela cometeu. E, de fato, infelizmente, Davi manchou a sua vida com os erros terríveis que ele cometeu. O adultério que ele cometeu, o fato dele ter colocado seu soldado de confiança, Urias, de maneira proposital em frente de batalha para morrer. Então isso manchou a sua vida, a sua história. E mesmo que a gente saiba que Daniel também era um miserável pecador como qualquer homem, mas o fato é, as Escrituras não registram pecados desse tipo a respeito de Daniel. O profeta Natan disse para Davi que ele desprezou a palavra do Senhor com essas atitudes. Na verdade, as atitudes de Davi, nesse episódio que todos nós conhecemos em sua vida, na verdade foi algo diabólico. A maneira que ele planejou tudo, enfim, mas o fato é, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Só que nós, homens limitados, temos dificuldade para entender que alguém que tenha feito algo tão terrível, algo tão diabólico como ele fez,
possa ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas infelizmente, irmãos, homens segundo o coração de Deus muitas vezes agem como homens segundo o coração do diabo. Essa é uma triste realidade. Por isso que Charles Spurgeon diz o seguinte, que há pecado até na nossa santidade. Quão terrível nós somos, quão terrível é a nossa natureza pecaminosa. Mas, meus irmãos, quando vemos um salmo como esse, e esta semana, já era de madrugada, eu estava lendo este salmo. Então, quando nós paramos para estudar um salmo como esse, é que nós entendemos como esse servo do Senhor, que era falho, sim, limitado, um miserável pecador, é considerado por Deus um homem segundo o seu coração. Este salmo também é conhecido como o hino da manhã, pois logo pela manhã os judeus meditavam neste salmo, os judeus cantavam este salmo. Quando Davi escreveu, ou estava pensando em escrever este salmo, ele estava no deserto da Judéia. Nesse período ele já era rei, mas estava sendo perseguido pelo seu filho, Absalão. Por sinal, ele foi para esse deserto fugindo dele e da corte. Imagina a situação, ele foi tirado do trono e fugiu. Apenas lembrando que o fato do seu próprio filho estar lhe perseguindo era a consequência do seu próprio pecado. Portanto, nesse momento, nesse deserto, as palavras do profeta Natan estavam bem vivas na mente de Davi. Bem vivas. Quando Natan disse para ele, em 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 10, Natan falou para ele, por que você desprezou as palavras do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, olha aí, a espada nunca se afastará da sua família. Olha aí Absalão indo atrás dele para matá-lo. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Então, é dentro deste contexto que Davi compõe este salmo. Meus irmãos, são nesses momentos de deserto, de solidão, de tristeza, de choro, que entendemos porque Davi de fato era um homem segundo o coração de Deus. Momentos esses que o homem não vê. O homem não vê isso. Mas somente aquele que nos sonda, que nos conhece, que sabe quando nos sentamos e quando nos levantamos, que de longe percebe os nossos pensamentos, que sabe de fato que estamos passando as nossas lutas, os nossos desertos. Meus irmãos, certamente o deserto que Davi se encontra nesse momento, ou seja, o deserto da Judéia, um lugar seco, sem água, de elevadas temperaturas, não era pior do que o deserto interior que ele estava sofrendo. Pode ter certeza disso. Davi já tinha perdido um filho por causa do seu pecado. E agora o seu filho Absalão está lhe perseguindo, e Davi sabia muito bem que toda a situação que ele estava sofrendo com seu filho era consequência do pecado que ele cometeu. Portanto, para ele estar vendo isso deveria ser algo terrível. Terrível. Mas o que me impressiona, o que me chama a atenção, é que nesse momento difícil que ele está vivendo, sofrendo primeiramente com a questão física, pois ele está no deserto da Judéia, sofrendo também as pressões do seu deserto interior, que é pior. Ele então age como todo homem ou mulher de Deus deve agir num momento como esse. Ele diz, versículo 1, e aqui começa a nossa exposição: ó Deus, Tu és o meu Deus,
Eu te busco intensamente. Grava essa palavra nessa noite. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser ansia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Que coisa tremenda, irmãos. Quando Davi diz, ó Deus, na primeira parte, a palavra aqui para Deus é Elohim, empregada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Agora quando ele diz, és o meu Deus, a palavra usada para Deus é El. É uma palavra que é muitas vezes aplicada a Deus com a ideia de força. Uma pessoa forte e poderosa, e provavelmente essa é a ideia aqui, que Deus era a fonte de toda a sua força. É isso que Davi está dizendo. Ou seja, diante desse momento difícil que Davi está enfrentando, ele se coloca diante do Deus Todo-Poderoso. O Deus que é a fonte da sua força para buscá-lo intensamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmãos, como temos a aprender com esse homem de Deus? Certamente, ou quase todos que estão tendo acesso a esse vídeo, devem estar enfrentando algum deserto em alguma área da sua vida. E muito mais nesses dias que estamos enfrentando. Alguns estão passando por enfermidades. Outros por crises financeiras, perdas, fraqueza espiritual, extremo desânimo. Mas eu pergunto para você nessa noite, como você tem agido diante dos desertos da vida que vocês têm enfrentado? Tem buscado forças em Deus, como Davi fez? Ou melhor, tem buscado intensamente o Deus Todo-Poderoso, como Davi fez? O grande problema dos nossos crentes é não buscar forças naquele que tem todo o poder. E agir desta forma é incoerência. Pois pensa comigo, se eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, portanto, quando eu me encontrar diante de situação desesperadora, em um momento de fraqueza, quando me sinto impotente diante de alguma situação, o normal, o comum, a lógica seria buscar aquele que tem todo o poder. E por que muitos não fazem isso? A resposta é óbvia. Óbvia. Muitos ainda não conhecem de uma maneira mais profunda, mais intensa, o Deus Todo-Poderoso. Porque se de fato conhecessem, diante dos desertos da vida, certamente estariam diante dele, que tem todo o poder. Esse seria o natural, a lógica. Mas muitos não fazem assim. Porque ainda não conhecem de fato o Deus Todo-Poderoso. Até falam, cantam, até pregam sobre ele. Mas quando estão lá no deserto, não vai aquele que tem todo o poder. Agora Davi, como eu disse, não apenas buscava o seu, mas ele diz que o buscava intensamente. E grave o que eu vou dizer nesta noite, pode ter certeza que existem situações em nossas vidas, verdadeiros desertos, que se não buscarmos a Deus de uma maneira intensa, não iremos conseguir passar. E é interessante que essa expressão em que na nossa versão diz eu te busco intensamente, ela muda muito dependendo da versão. Eu encontrei essa expressão de forma diferente em outras versões. Por exemplo, tem um que diz, de madrugada te buscarei. Tem outra que diz, eu te busco ansiosamente. Outra diz, eu te busco de todo o coração. Outra diz, toda manhã cedinho já vou te procurar. E parece que a nossa versão, o resumo, né, ela faz o resumo de todas essas expressões. Quando diz, eu te busco intensamente.
Agora, por exemplo, quando diz, na versão que diz, toda manhã cedinho, já vou te procurar, é tremendo. A ideia seria buscar a Deus pela manhã, ou amanhecer, isto é, como a primeira coisa do dia. A ideia é essa. Deus era para Davi primeiro em seus planos e propósitos. Deus era para Davi primeiro em todas as coisas. Davi buscava a Deus antes que as outras coisas aparecessem para distrair e desviar sua atenção. Olha que coisa tremenda. Meus irmãos, isso de fato é buscar a Deus intensamente. E será que tem sido dessa forma que temos buscado a Deus? Não precisa me responder, responda para você mesmo. Qual é a primeira coisa que fazemos quando acordamos? Qual é o nosso primeiro pensamento? Quem é o nosso primeiro alvo em nossos planos e propósitos quando acordamos? Para Davi era o Senhor. A primeira coisa que ele fazia, pensava no Senhor. Ia planejar algo, pensava no Senhor. Essa é a ideia de buscar a Deus intensamente. Agora, talvez, ao ouvirmos a respeito de buscar a Deus dessa forma, achemos utópico. Mas não é. Não é. O grande problema é que nos tornamos crentes terrenos, mundanos, e com isso não priorizamos o Senhor. Deus já não é aquele que buscamos de madrugada, como os antigos, né, tinham o hábito. Já não buscamos ansiosamente. Já não buscamos de todo o coração. Ele não é aquele que buscamos toda manhã bem cedinho, não é aquele que buscamos intensamente. Na verdade, muitos de nós estamos acostumados até ficar acordados de madrugada, mas para buscar outras coisas e não Deus Todo-Poderoso. Como seria diferente se nós buscássemos a Deus intensamente? Buscamos ansiosamente até outras coisas, mas não a Deus. Buscamos de todo o nosso coração outras coisas, mas não a Deus. Muitos de nós têm até a capacidade de acordar muito cedo, às vezes bem cedinho, mas não para buscar a Deus. Muitos de nós buscamos intensamente tantas coisas, mas não a Deus. Diferente de Davi, é interessante que ele vai mostrar isso na prática, lá no deserto da Judéia, naquele momento difícil. Observe aí no versículo 1, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, na terra seca, exausta e sem água. Observem que coisa tremenda. A nossa tradução já mostra de fato a ideia do versículo. Tem uma tradução, só para você entender, que diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água. Quando nessa versão diz a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, o sentido é que todo ser de Davi anseia por Deus, tanto a sua alma como a sua carne, ou seja, tanto o seu corpo, ou seja, todo o seu ser, como mostra a nossa versão, quando diz na segunda parte, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser, ou seja, a alma e o corpo anseia por Ti, uma terra seca, exausta e sem água. Então, como todo ser de Davi, ou seja, tanto a sua alma como o corpo ansiava por Deus, mesmo em uma terra seca, exausta e sem água, em que o natural era a pessoa desejar intensamente água, comida, sair dali, Davi deixa isso como algo secundário e continua buscando a Deus intensamente. Esse é o desejo de Davi. E será, irmãos,
será, faça um autoexame, que estamos dispostos a deixar de lado as nossas necessidades para buscar intensamente a Deus? Será? Muitas vezes colocar de lado o nosso descanso, depois de um dia de trabalho, para dormir mais tarde, mesmo cansado, para buscar a Deus intensamente. Ou então acordar bem cedinho, para buscar a Deus intensamente. Ou então colocar de lado muitas vezes momentos de lazer, para buscar a Deus intensamente. Deixar de lado prazeres, desejos, não estou falando de coisas pecaminosas, não, mas de coisas boas, necessárias, deixar de lado para buscar a Deus intensamente. Se abster muitas vezes de alimento para buscar a Deus através do jejum. Será, irmãos? A grande verdade é que nem todos estão dispostos a agirem dessa forma, a pagarem um preço para buscar a Deus intensamente. Mas somente aqueles que de fato todo o seu ser anseia por Deus, justamente como Davi. São esses, grave isso, que de fato todo o seu ser anseia por Deus, pagam um preço altíssimo para buscar a Deus intensamente. Sabe, irmãos, eu tenho visto crentes sendo intensos em tantas coisas, e não há problema nisso. Intensos no trabalho, né? Fazem de tudo melhor, isso não é errado. Com a saúde, são intensos em cuidar da saúde. A aparência, né? Isso é legal, é importante, ser intenso. Outros são intensos com um time de futebol. Mas o problema é que eu vejo poucos crentes intensos em buscarem a Deus. Esse é o problema. Hoje na igreja contemporânea, conseguir reunir crentes para buscar a Deus, para orar, se tornou algo muito difícil, principalmente os homens. Principalmente os homens. Meus irmãos, pasmem. Davi em pleno deserto. Imagine o local. Certamente acometido por necessidades. Sede, fome, escondido dos seus inimigos. Ele está orando, está buscando a Deus. E nessa oração, ele não pede proteção, nem vitória, pois ele poderia pedir isso a Deus. Afinal de contas, ele está sendo perseguido e correndo o risco de morrer. Mas ele não pede nada disso. Mas observem onde está o coração desse homem de Deus. Observem onde está o coração de Davi. Vejam o que ele deseja de fato. Olha a sede dele por Deus. Versículo 2. Lá no deserto, ele diz: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Glória a Deus, irmãos. Meus irmãos, pegando um termo desses dias em que estamos vivendo, podemos dizer que Davi, nesse momento, está confinado no deserto da Judéia. E é nesse contexto, lá no deserto confinado, que ele se lembra do santuário de Deus. Que ele se lembra do poder de Deus sendo manifestado, da glória de Deus. Davi está fazendo menção ao templo do Senhor, nos momentos de oração, louvor, a presença de Deus simbolizada pela Arca da Aliança, a glória de Deus. Observe onde está o coração e a mente desse homem de Deus, mesmo em uma situação que ele se encontrava. Davi está expressando para Deus o desejo de louvá-lo no templo, de ver o seu poder, a sua glória, após sair desse deserto. Por isso ele diz: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder, a tua glória. E eu te pergunto, nessa noite, uma pergunta muito pertinente:
qual é o principal desejo do seu coração ao sair desse confinamento? Seja sincero com você mesmo. Será que é o mesmo de Davi? Ou seja, estar no templo, louvar a Deus, estar diante da sua presença, através da pregação da palavra, do louvor, diante da sua glória. Será que isso é que arde em seu coração? Ou o seu desejo é sair logo desse confinamento, é para voltar logo para o seu trabalho e ganhar dinheiro? Ou porque você já não aguenta mais ficar sem ir ao seu shopping, ir ao estádio de futebol? Enfim, poderia dar aqui vários exemplos. E não estou dizendo que seja errado ganhar dinheiro, ir ao shopping, ir ao estádio de futebol. Claro, óbvio que não. Só estou mostrando que quem busca a Deus intensamente, essas não seriam as suas prioridades. Você pode ter certeza disso. Eu gostei muito da tradução da NVI, quando diz que Davi buscava Deus intensamente, pois é justamente isso que estamos vendo neste salmo. Amém? Observem o que ele diz no versículo 3. Olha o que ele diz no versículo 3. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Meus irmãos, meus queridos irmãos, a vida é a coisa mais valiosa referente a este mundo que podemos possuir. E foi Deus que nos deu. A vida nos proporciona coisas preciosas, prazeres maravilhosos. E muito mais nós que somos filhos de Deus. Se hoje nós temos uma família, porque estamos vivos. Se hoje você trabalha, tem o seu salário, é porque você está vivo. Estar vivo nos proporciona ver os nossos filhos crescerem, evoluírem. Estar vivo nos proporciona ir a uma bela praia, um dia de verão, comer uma comida gostosa. Enfim, poderia ficar aqui mostrando vários e vários benefícios que a vida nos proporciona. A não ser que você seja aquela pessoa que vive sempre de mal com a vida. Então nada do que eu estou falando faz no sentido. Do contrário. Mas um filho de Deus é alguém que não tem motivo e nem razão para estar de mal com a vida. Não tem motivo. Mas para Davi, mesmo a vida sendo valiosa, como estamos vendo aqui, para Davi existia algo mais precioso do que a própria vida. O amor de Deus. O amor de Deus. Se Davi não tivesse mais nenhum benefício proporcionado por essa vida, ou até mesmo perdê-la, ele tinha o amor de Deus. E essa era uma noção que ele tinha muito clara. Meus irmãos, Davi já compreendia muito bem o que Paulo declarou 1000 anos depois na carta aos Romanos. Romanos 8, versículo 38 e 39, quando Paulo diz em sua carta aos Romanos: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Agora, será que temos a mesma certeza que Davi tinha, que o amor de Deus é melhor que a vida? Será que compreendemos isso? Será? Eu creio que não. Creio que não. Eu explico por quê. Essa certeza, esta convicção só surge em nossos corações quando a nossa busca por Deus se torna algo intenso. Você cresce na comunhão. Você conhece a Deus, os valores da salvação. Meus irmãos, pode ter certeza que Davi, ele nem sempre teve essa certeza que ele declara no versículo 3. Mas à medida que ele começou a buscar a Deus nesse nível, ou seja, de uma maneira intensa, essa certeza surgiu em seu coração. E conosco não é diferente. Quando buscamos a Deus intensamente, passamos a conhecê-lo melhor e com isso
compreendemos o quanto significa o seu amor por nós, pois infelizmente muitos ainda não compreendem. Davi diz mais, versículo 3, o teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltam. Ou seja, pelo fato do amor de Deus ser tão grandioso, tão gracioso, tão bondoso, Davi o louvaria, Davi o exaltaria. E quero chamar a sua atenção mais uma vez para a mente desse homem de Deus, pois ele está no deserto da Judéia, escondido, sofrendo algumas necessidades do local, do momento, da situação, vivendo um deserto interior tremendo. Davi poderia morrer nesse deserto, mas é nesse contexto que Davi está refletindo, pensando sobre o amor de Deus e a vida, pois talvez ele pudesse perder a sua vida nesse deserto. Então ele chega à seguinte conclusão: o teu amor é melhor do que a vida. Se eu morrer aqui, eu tenho o teu amor comigo. Ou seja, mesmo que eu perca a vida, eu tenho o seu amor, que é melhor que a vida. Glória a Deus. Meus irmãos, só chegamos a esse nível de maturidade espiritual quando buscamos a Deus como Davi buscava, intensamente. Quem leva uma vida rasa diante de Deus e se vive porque quer, porque todos podem buscar a Deus intensamente, não vão compreender isso nos momentos difíceis da vida. Portanto, eu convido a você nesta noite a buscar a Deus intensamente, pois essa busca nos fortalecerá e irá nos preparar para enfrentar os piores desertos da vida, como esse que nós estamos enfrentando nesses dias atuais. Como disse no início, precisamos buscar a Deus pela manhã ou ao amanhecer. Isto é, como a primeira coisa do dia. Deus era para Davi primeiro em seus planos e propósitos, primeiro em todas as coisas. Davi buscava a Deus antes de outras coisas aparecerem para distrair e desviar sua atenção. Ele não deixava que isso acontecesse. Em outras versões, como já mostrei no início, o versículo 1 diz: de madrugada te buscarei, eu te busco ansiosamente, eu te busco de todo o coração, toda manhã cedinho já vou te procurar, e eu te busco intensamente. Que nessa noite possamos sair daqui com essa disposição para buscar a Deus. Amém? Bom, no versículo 3, Davi reconhece que o amor de Deus é melhor que a vida. Ou seja, se ele perdesse a vida, ele tinha o amor de Deus, que é melhor. Mas se ele não morrer, ou seja, se ele continuar vivo, mesmo diante das circunstâncias que ele estava enfrentando, enquanto ele vivesse, ele bendiria o Senhor, ele louvaria o Senhor. Por isso que ele diz no versículo 4, enquanto eu viver, se eu morrer, eu tenho o amor de Deus, que é melhor. Mas se eu viver, ele diz, enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Fala de louvor. Observe que a busca intensa de Davi por Deus não se restringe apenas a esse momento difícil que ele está passando. Mas após ele passar por esse momento, ele pensa, enquanto ele viver, ele vai bendizer o nome, ele vai adorar a Deus. Quando tudo isso passar, ele vai continuar louvando a Deus. E o fato dele fazer isso, enquanto ele viver, mostra claramente que ele continuará buscando a Deus intensamente. É interessante que tem pessoas que, quando estão enfrentando situações difíceis em sua vida, verdadeiros desertos, até buscam a Deus intensamente, né? Se apegam a Deus. Mas quando tudo se normaliza, quando conseguem sobreviver ao deserto, deixam de buscar a Deus intensamente. Davi não. Davi não. Ele disse, enquanto eu viver. Portanto, eu lhe digo nessa noite, busca a Deus intensamente, nesse momento que você está enfrentando hoje, e continue buscando a Deus intensamente quando você passar por ele, enquanto você viver. Louvado seja o nome do Senhor. Agora observe o que Davi diz no versículo 5.
Versículo 5, ele diz: a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Meus irmãos, Davi estava buscando a Deus de forma intensa, como estamos vendo. Davi ele já tem o amor de Deus que é melhor do que a vida. Mas pasmem, ele não está satisfeito. Ele quer mais. Por isso que ele diz no início do versículo 5, a minha alma ficará satisfeita. Ou seja, não está totalmente satisfeito. Ou seja, por mais que ele estivesse buscando Deus intensamente, ele quer mais. Meus irmãos, que coisa tremenda. Essa busca insaciável que Davi tinha por Deus. E já tinha ficado claro isso no versículo 1, pois ele diz: a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Sabe, irmãos, é isso que nos falta. É isso, essa insaciável sede por Deus, que nos faz buscar, independente das circunstâncias, independente dos desertos que enfrentamos. E quando de fato, quero repetir isso que eu falei no início, todo o nosso ser, a nossa alma, o nosso corpo anseia por Deus, esse anseio por Ele sobrepõe qualquer outro anseio. Glória a Deus. E Davi tinha certeza que somente no Senhor, somente em Deus, a sua alma seria satisfeita. Da mesma forma que uma pessoa fica satisfeita quando participa de um rico banquete. Então, da mesma maneira, a comparação é. E sabe qual o fruto de uma alma satisfeita no Senhor? Versículo 5. Ele diz: a minha alma ficará satisfeita, como quando tem um rico banquete, com lábios jubilosos. A minha boca te louvará. Meus irmãos, ouça o que eu vou lhe dizer. Pessoas com almas satisfeitas no Senhor são pessoas que têm lábios jubilosos. São pessoas que suas bocas estão cheias de louvores. Por isso, irmãos, que muitas vezes tem pessoas que no momento do louvor, na igreja, não conseguem jubilar. Por mais que o ministro fique desesperado ministrando louvor, ele não consegue fazer com que a pessoa jubile. A pessoa não consegue louvar o Senhor. E sabe por quê? Porque a sua alma está seca. Seus lábios estão secos, seus corações estão secos. Pessoas que estão assim na igreja hoje não conseguem jubilar, não conseguem adorar, não conseguem se alegrar na pessoa do Senhor. Lábios secos, corações secos. E sabe o que é isso? Isso é consequência do deserto que estão enfrentando, ou que enfrentaram. Pois quando estamos no deserto, se não buscarmos a Deus intensamente, grave isso, as lutas, os sofrimentos, as angústias, as aflições próprias do deserto, tornará os nossos lábios e corações secos. Portanto, nos tornamos pessoas incapazes de louvar a Deus. Que coisa terrível, um filho de Deus, um crente incapaz de louvá-lo. Eu conheço pessoas que não conseguem mais louvar a Deus, pois o deserto que ela enfrentou, ou está enfrentando, tornou a sua alma seca. Solução. Comece a partir de hoje a buscar a Deus intensamente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6, Davi diz: quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Bom, vamos imaginar aqui o quadro. Quando Davi se deitava para dormir, ele se lembrava do Senhor. Aí depois diz: penso em ti durante as vigílias da noite. Essa vigília compreendia 3 períodos da noite. Ou seja, quando Davi se deitava para dormir, ele se lembrava do Senhor.
E depois, durante 3 períodos na noite, Davi pensava no Senhor. E eu fiquei pensando, e o que Davi tanto pensava? Versículo 7, dentro desse contexto aqui, nos ajuda a entender. Ele diz no versículo 7, aí a gente entende. Porque, vou ler o 6 e 7 para você entender. 6. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Ajuda. Cantos de alegria à sombra das tuas asas. Quando ele diz porquê, esse porquê liga o versículo 7 ao versículo 6. Então, quando Davi diz, porque és a minha ajuda, no versículo 7, entendemos então que Davi, quando se deitava, e nas vigílias da noite, ele lembrava de como Deus o ajudou em outros momentos difíceis em sua vida. Por isso que ele diz no versículo 7, porque és a minha ajuda. Ele está lembrando do que Deus já tinha feito na vida dele. Cantos de alegria à sombra das suas asas. Então, pelo fato de Deus ser a sua ajuda, né, e ele lembra disso, quando ele dorme, nas vigílias da noite, e pelo fato de Deus ser a sua ajuda, ele canta de alegria à sombra das asas do Senhor, ou seja, diante da presença de Deus. E a grande lição que aprendemos aqui é que quando estamos passando por momentos difíceis, quando estamos nos desertos da vida, devemos lembrar do Senhor. Devemos pensar no Senhor, de como Ele já nos ajudou em situações anteriores. Se você for deitar, estiver no meio do deserto, lembre-se como Deus já ajudou anteriormente. Pense nisso. Meus irmãos, olhar para o passado e lembrar da ajuda do nosso Deus em momentos difíceis que já passamos, nos dá segurança diante das adversidades do presente. Observe que Davi, após lembrar dos feitos do Senhor, ele fica seguro. Por isso que ele diz no final do versículo 7, canto de alegria à sombra das tuas asas. Ele está no meio do deserto. Podemos ser mortos. Ou seja, no meio dessa situação, ele consegue cantar de alegria na presença do Senhor. Será que você consegue cantar de alegria em meio à tribulação? Davi conseguia. Versículo 8, Davi continua mostrando essa segurança que surge nesse momento difícil em sua vida. Essa segurança vem depois que ele lembra do Senhor quando vai dormir nas vigílias da noite. Ele continua dizendo, a minha alma pega-se a ti. A tua mão direita me sustém. O grande problema é que muitos, diante das suas lutas, não se apegam ao Senhor. Por exemplo, nesse momento em que o mundo está enfrentando crise na economia mundial, crise na saúde mundial, é a Covid-19, vivemos em um país totalmente fragilizado, igrejas em crise, só existe uma maneira de sobrevivermos a tudo isso. Nos apegarmos ao Senhor. As pessoas que não conhecem a Deus não entendem isso. Mas o Filho de Deus, o cristão, sabe, conhece. Só falta colocar em prática. Não fique desesperado. Pense sobre isso. Se apegue ao Senhor, porque quando assim agimos, a mão direita do Senhor nos sustenta, como Davi diz no final do versículo 8, a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustenta, ou seja, me sustenta. Glória a Deus. E sabe qual é a conclusão de que Davi chega em relação aos seus inimigos? Aqueles que querem lhe matar. Sabe qual é a conclusão dele? Bom, ele deve estar pensando, se eu me apegar ao Senhor, a sua mão direita vai me sustentar. E quando Davi diz que o Senhor vai lhe sustentar com a mão direita, a ideia é o que o Senhor vai lhe sustentar com toda a sua força. Essa é a ideia da mão direita do Senhor. Portanto, ele diz, nos versículos 9 e 10, em relação aos seus inimigos, ele está apegado ao Senhor. A mão direita do Senhor está sustentando ele. Aí ele pensa, olha o que ele pensa em relação aos seus inimigos.
Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Nesse momento, Davi, ele não tinha como enfrentar seus inimigos. Não tinha naquele deserto. Mas o Deus que ele buscava intensamente, no qual ele se apegou, iria sustentar a sua vida. O Senhor o defenderia do perigo, o manteria longe do poder dos seus inimigos. Meus irmãos, certamente, como disse no início, cada um de nós temos enfrentado, em alguma área da nossa vida, um deserto, situações difíceis, eu poderia enumerar várias aqui, mas sem dúvida a Covid-19, de alguma forma, tem afetado a todos nesses dias. A Covid-19 tem sido inimigo nesses dias, pois ela tem matado muitas pessoas, causado muita tristeza em milhares de famílias, causou uma crise econômica sem precedentes, causou crise na saúde, enfim. A grande verdade é que nós nos sentimos impotentes diante desse inimigo. Mas nós, a igreja que conhecemos a Deus, podemos nos apegar a Ele como Davi se apegou. Podemos fazer isso. E instruir também aqueles que não conhecem a fazer isso. E Ele, que é todo poderoso, pode nos sustentar com a sua mão direita, pode nos proteger, nos defender e nos manter longe desse inimigo que tem atingido todo mundo. Eu creio nisso de verdade. Creio de verdade que nesse momento terrível que a humanidade está enfrentando, a única maneira de nos sentirmos seguros é nos apegarmos a Deus. E isso sim é eficaz nesse momento. Nós sabemos disso, o mundo não sabe. Enquanto os inimigos de Davi seriam destruídos, desceriam às profundezas da terra, e aqui muitos tradutores interpretam como um inferno, enquanto eles seriam entregues à espada e devorados por chacais, ou seja, morreriam. Versículo 9 e 10 mostra isso. Observem o que o verso diz sobre Davi. Ele diz: mas o rei se alegrará em Deus. Todos que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Davi nesse momento tinha sido afastado do trono pelo seu próprio filho Absalão. Mas Davi sabia que isso iria mudar. Portanto, o rei, ele, Davi, se alegrará no Senhor mais à frente. Ou seja, ele sabia que retornaria ao trono. Davi sabia que todos que juram pelo nome de Deus o louvarão. Ou seja, todo aquele que jurar por ele, ou mantém seu juramento de lealdade a ele, será honrado. Deus vai honrar. E Davi tinha feito esse juramento de lealdade ao Senhor. Então o momento é difícil, mas ele vai se alegrar mais à frente. Mas o rei se alegrará em Deus, ele diz. Pelo contrário, e ao contrário agora, todos que juraram falsamente, todos que professaram lealdade, mas se mostraram infiéis, todos aqueles que, ao contrário de seus juramentos e obrigações, foram encontrados na rebelião, eles não devem exultar ou se alegrar, mas devem ser confundidos e silenciados. É o que Davi diz nesse versículo. Meus irmãos, essa deve ser a nossa segurança, a nossa confiança em Deus. Se somos fiéis a Ele, como Davi estava sendo fiel a Deus, mesmo que enfrentemos desertos em nossas vidas, como Davi enfrentou, no fim de tudo nós iremos nos alegrar no Senhor. Glória a Deus. É a mesma certeza que eu tenho aqui, Davi tinha, que tudo isso ia passar. Ele era um homem fiel a Deus.
portanto ele iria se alegrar, ele ia voltar para o trono para reinar. Portanto, independente do que vocês estejam enfrentando nesses dias, meu conselho é: busquem a Deus intensamente. Amém? Que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração, vocês possam, ao ouvir essa mensagem, gravar para o resto da sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Tua palavra foi pregada, só o Teu Espírito Santo para cravar esta mensagem no coração e na mente dos Teus filhos. Que eles possam nesta noite sair daqui motivados a Te buscarem intensamente. Obrigado por esta noite. Abençoa todos que ouviram esta mensagem. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.